Esse é o podcast Saiba Mais, o podcast que é a ponte de conhecimento, o podcast que você pode comentar experiências, que você pode compartilhar o que você vê aqui com outras pessoas, é a ponte do conhecimento. E conforme você está vendo no seu vídeo, o assunto de hoje aí está voltado à informática aplicada, onde vai ser possível você fazer uma avaliação preliminar para saber como é que está o teu conhecimento, como é que anda a tua relação com a informática. Sabendo que a informática ela está intimamente ligada aí com a eletromecânica, pelo fato dos PLCs, programadores lógicos, controlador lógico programável, os inversores de frequência, o soft start, eles funcionarem por meio da informática, por meio, né, dessa tecnologia que tanto nos auxilia nas indústrias para fazer aí a programação dos sensores, da parte de instrumentação. Então você está convidado nesse momento a participar, interagir aí no podcast Saiba Mais, o podcast que está relacionado a inovações tecnológicas, engenharia civil, elétrica, mecânica, ambiental e até de produção. Fique conosco que na aula de informática você vai testar os seus conhecimentos e saber se aquele curso de informática que você fez ainda está recente nas suas lembranças. Você ainda vai ver ali se você que é um usuário assíduo de informática e realmente está entendendo, está compreendendo o conteúdo, tá bem? Fica à vontade aí para responder nossas perguntas, tá? A primeira pergunta aí que foi proposta para teste de conhecimento tá falando aí acerca de data centers espalhados pelo mundo aí onde ficam armazenados as séries, os streams, por exemplo, no YouTube, na Netflix, né, que seriam, na verdade, uma forma indireta de falar sobre a nuvem, né, que é onde ficam os servidores aí com essas tecnologias de streaming. Nessa questão 2 aí, a gente está perguntando aí, a proposta da pergunta é a seguinte, ó: o que você poderia descrever sobre arquivos com a extensão doc, XLS, PPT e SVG? A extensão foi dita em sala de aula que ela é como se fosse um sobrenome. Ela fala as raízes de onde aquele arquivo veio. Um arquivo que é doc, ele é um arquivo texto, ele é um arquivo feito no Word, ele é um arquivo editado ali, né? No Word ali. O XLS já diz respeito a uma planilha, um cálculo matemático feito no Excel, e o PPT, como o próprio nome lembra, aí, PowerPoint, uma apresentação, slides. E SVG é um arquivo aí que talvez você não conheça, na apostila que foi disponibilizada, na descrição você pode ter o contato com o nosso material. Todas essas perguntas, elas, à medida com que você vai lá localizar no PDF de nossa apostila, você consegue encontrar as respostas, tá bem? Então vamos continuando aí, ó. Eu estou pedindo agora, o desafio agora é para apontar uma plataforma online de design gráfico que permite que crie, por exemplo, infográficos. Isso aí eu estou sinalizando, apontando para o Canvas, né, que é uma plataforma que está sendo usada aí por várias pessoas aí que querem objetividade, fazer as coisas online, não tem aquele tempo para instalar. Então o Canvas aí, ele tem se mostrado uma ferramenta eficaz. E a letra B, e da terceira questão, qual seria uma plataforma online para criar murais, documentos, projetos, né? É o Pedro, né? E eu estou perguntando na letra C o que seria um link, like, live, né? O que é um link? Um link seria um endereço eletrônico de uma página, né, na internet para se localizar. Um like é um gostei em inglês. Você vai estar sinalizando para o algoritmo ali onde fica hospedado determinado arquivo que você gostou, principalmente é típico no YouTube, redes sociais como TikTok, Twitter, né? E os lives seriam, como o próprio nome sugere do inglês, aí ao vivo. E o inglês amigo visitante, amigo leitor, acadêmico, aluno. O inglês ele é um idioma universal, ele é um idioma ali que ele é muito simpático, muito voltado para a informática. Você que quer se dar bem com informática, com jogos eletrônicos, com inovação tecnológica, eu recomendo que faça um curso de inglês e isso será de grande valia aí para você, tá? A questão 5 diz respeito a navegadores sobre a internet, né? Eu estou perguntando sobre qual navegador que a Mozilla Foundation fez, quais são os 3 principais. Indiretamente eu estou falando de Chrome, do Edge, do Firefox, né? A questão 6 aí, eu já falo um pouquinho lá sobre o principal sistema operacional mais usado. Também pergunta acerca do Kaspersky, do Norton e do Mcafee, que são
3 principais antivírus. Então, só por essas questões aí você percebe que já dá para dar uma situada na informática, já dá para ver bastante coisa, tá uma coisa diversificada. À medida do tempo que eu falo de navegador, eu já falo um pouquinho de antivírus, né? E na letra D aí eu vou estar falando de compactadores, aplicativos que servem para diminuir o tamanho dos arquivos, a fim de que eles venham a caber, por exemplo, no HD externo, numa mídia removível, num pendrive, né? Então eles servem para prensar, para diminuir o tamanho aí, desse arquivo aí, tá bem? Então, tá uma apostila aí bem legal. Eu já vou falar um pouco de montagem e manutenção na 7ª questão, uma coisa muito diversificada, muito mista. RJ45 seria aquele cabo azul de rede da internet quando não é conectado via Wi-Fi. RJ45 não é uma BR do Rio de Janeiro, tá? O kit multimídia seria as caixinhas de som, leitura de CD, esse tipo de coisa. Periféricos de entrada e saída. Periféricos de saída seria, por exemplo, um data show, um monitor que está só fazendo exibição de dados, de um periférico de entrada, um teclado por onde o qual entra, alimenta aí as informações. Essa questão que foi apresentada para você, prezado aluno, prezado visitante, é as subdivisões do teclado, a parte numérica, a parte alfanumérica, as setas, as teclas de combinação, tá bem? Bastante intuitiva aí, que você vai encontrar certamente na apostila também. E a 9ª questão diz respeito aí você olhar essas imagens aí do netbook, de um computador torre e de um computador all-in-one, aquele que é touchscreen, que tem embutido nele a caixinha de som, para você comentar as características desses equipamentos, né? O próprio tamanho, a própria funcionalidade, né? Já vai ser um indicativo aí para você ir para uma resposta mais assertiva. E a 10ª questão, eu estou falando sobre o prompt de comando, eu estou falando sobre uma parte do Windows aí que ainda não é muito conhecida de muitos, mas que vale a pena você estudar para você conseguir responder aí em que momento seria interessante usar o prompt, tá? Então essas foram as 10 primeiras perguntas aí no que eu chamo de primeira atividade, que está aí na descrição, você pode baixar, você está sendo convidado a se desafiar a responder essas perguntas aí. Só que na sequência eu coloquei o que a gente chama aí de atividade 2, não é isso? E na atividade 2 eu estou fazendo a seguinte pergunta, ó: de acordo com cada situação, um aplicativo se torna mais atrativo para ser usado. Aí eu estou colocando aí uma planta baixa de um projeto elétrico, qual seria o aplicativo? Um PDF, um PPT, um doc? Qual dessas extensões? A gente entende que o AutoCAD por muitos anos aí foi um programa que se consolidou nessa questão de edição de projetos, né? Seja ele civil, elétrico, mecânico. Então, por padrão, um projeto ele vem no AutoCAD, né? Que é um software voltado para isso daí. Muito embora já tenhamos outros no mercado aí, Civil 3D, Revit, Software BIM, né? Tem feito aí muito sucesso aí, tem tido muita aceitação no mercado. E nessa questão B eu estou falando aí que um eletromecânico de repente podia, numa reunião, estar apresentando dados que são linkados para uma planilha, que estão no Word, que tem imagem junto. Qual seria um programa em 2015 capaz de integrar esses aplicativos aí? Um gráfico, por exemplo, no Excel, uns slides passando no PowerPoint, né? Qual seria um programa? Esse programa é o Power BI, que está sendo um requisito aí nos processos de entrevista atualmente. Ele praticamente aí veio para ficar, então eu aconselho você a cursar, a conhecer o Power BI. Eu acho que vai ser algo muito válido para o teu currículo, para a tua carreira profissional, né? E a questão 2 aí dessa segunda atividade está perguntando aqui o seguinte, ó: considerando que motores, transformadores e geradores podem ser ligados de forma manual, remota e em rede, com as suas palavras a gente pede para o aluno descrever, porque quando ele chega para trabalhar, por exemplo, numa mineradora aí que tem na cidade, existem equipamentos que são ligados em rede, com acionamento remoto e com acionamento manual. Por exemplo, vamos só colocar a nossa cabeça para funcionar aqui, vamos raciocinar. Se você vai ligar manualmente um motor, um gerador, um transformador, o que você vai precisar? Você vai precisar do condutor, do cabeamento, você vai precisar da tubulação, do bandejamento, você vai precisar das anilhas, da identificação, na verdade, você vai precisar desse tipo de coisa aí. Então, essa letra A é a ligação manual. Eu já sugeri algumas dicas aí. E a questão 3 é o seguinte: eu estou falando já sobre vírus de boot.
Quais seriam as consequências? Estou pedindo para você marcar falso ou verdadeiro. Se o vírus de boot ali do MBR, o que ele pode fazer? Ele poderia impedir, por exemplo, o carregamento do Windows. Ele poderia exibir mensagem de erro, ele poderia roubar seus dados, ele poderia se espalhar, se automultiplicar. Então isso aí é um convite para que você se dedique aos estudos, para que você conheça um pouco mais. Blaise Pascal, na sua sabedoria, o que ele fala? Que ninguém sabe tanto que não possa aprender, não é verdade? E ninguém já aprendeu tanto que não possa ensinar, né? Então tem muitas coisas que a gente pode fazer com conhecimento, como por exemplo compartilhar. Então eu acho que se você sabe muito, né, você pode compartilhar conosco essa questão, alguma experiência com vírus de boot. Se você não sabe, está na hora de aprender, porque é algo muito interessante aí. A outra coisa que é interessante aí que foi proposto seria essa questão do fluxograma. Fluxograma, a informática, ela é uma linguagem universal, né? O fluxograma ele vai estar presente aí na criação de variáveis das linguagens de programação. O fluxograma vai estar presente aí também até no organograma de uma empresa, para se entender a questão das hierarquias. E aí, de uma maneira bem breve, há um início, há uma condição, uma variável, né, que dá a entrada de dados, e abaixo o losango é feita uma condição. O valor, se verdadeiro, tem sim uma opção, o valor, se falso, tem um retorno, e o fim aí desse ciclo aí. Isso aí seria a base da base, né, do fluxograma aí da informática aí. E nós temos também, pessoal, essa questão aí da quinta questão, né, que eu tô perguntando a você 3 equipamentos. Eu estou listando 3 equipamentos aí que a ideia é você ligar a primeira coluna com a segunda. Eu estou colocando aqui, tem um LEDER IAQ 61131, um VSD VFI e um Soft Start. Qual deles seria uma espécie de um cérebro de automação industrial, um computador praticamente robusto e versátil que faz tarefas repetitivas com precisão? Qual deles seria um anjo da guarda dos motores? E qual deles seria um equipamento que controla a velocidade e o torque do motor? Hein? Está interessado? Estude, conheça mais, descubra um pouco mais sobre esses aplicativos aí, que vai ser muito útil aí no processo de entrevista, quando você estiver trabalhando, tá? Com as tuas palavras agora, na 6ª questão, você pode responder algumas coisas aí sobre essa questão de carregamento do sistema, de boot, de drive de entrada, de saída. É uma questão aí, ficou bem no nível bem intermediário, bem legal aí, ó. A questão de falso ou verdadeiro também, voltando na parte de vírus aí, ó, tem uma opção que fala que sugere que a gente deva evitar baixar arquivos de fontes conhecidas, né? Olha a pegadinha. Essa questão de manter o sistema operacional atualizado, né? De repente pode ser uma opção interessante. Ter cuidado com o dispositivo USB, tá colocando antivírus, fazer backup de dados. Então tem informações aí que devem ser analisadas, julgadas com sabedoria aí. Afinal de contas, não queremos, né, prejudicar os nossos equipamentos, os nossos arquivos, não é? Então uma série de cuidados aí deve ser tomado, tá bem? E a 8ª questão, ela já assim mais tranquila, já diz respeito ali a alguns conceitos centrais aí do Windows, na verdade. Como, por exemplo, o que seria a área de trabalho? Seria aquela tela inicial que você olha no canto inferior à direita, data, e olha no canto inferior à esquerda a questão do menu iniciar? A barra de tarefa seria essa barra que fica lá no canto inferior, onde ficam os ícones dos aplicativos que você está usando, né? Seria realmente isso. E a barra de menus? Seria com você consegue responder. E essa 10ª questão aí seria voltada a quais os programas que fazem parte do aplicativo, do pacote Office, né? Seria o Word, Excel, PowerPoint, Internet. Office em inglês sinaliza e diz respeito a escritório. E no escritório provavelmente tem prática orçamentária, planilha, cálculo financeiro, cujo programa aí que é voltado para isso aí é o Excel. No escritório supõe-se também que tem textos digitados ali no formato doc, documento, seria o Word, e na hora de apresentar, fazer uma reunião, mostrar coisas para o grupo, seriam os slides aí do PowerPoint, e a navegação, vamos colocar a internet aí, vai? E eu estou perguntando esses conceitos também, acerca de hardware, software, parte física e a parte de programas do computador, né? A 10ª questão seria lá, por exemplo, está perguntando o seguinte: o eletromecânico foi ler o manual de um motor, esse manual estava no formato PDF.
Qual seria o aplicativo interessante para usar? Seria o Chrome? Seria o AutoCAD? Seria aplicativo do Office, o Adobe Reader ou o MS Project? O Project, para quem não sabe, ele é um aplicativo voltado para cronograma, para andamento de obra, muito interessante por sinal. Eu recomendo o seu estudo, eu recomendo que você venha conhecê-lo, mas a nossa resposta aí vai ser o Adobe Reader, né? Que ele é por mais que o navegador de internet, o Google Chrome, possa abrir um PDF, a resposta mais assertiva seria o Adobe Reader, que é um aplicativo voltado para a questão de abertura de arquivos PDF, tá? Eu estou perguntando a 11ª questão aí, as características, as diferenças do notebook para o netbook e para o ultrabook. Como o próprio nome sugere, o netbook ele é um notebook pequeno, reduzido, voltado para a conexão netbook com a internet. Um tablet, o foco dele é portabilidade, é leveza, né? Não é tão robusto, não vai ter aquela questão da manutenção. O ultrabook, como o próprio nome sugere, ultra, né, significa mais bateria, mais velocidade, mais processamento, enquanto o notebook normal tem a carga de bateria funcionando em torno de 2 horas, o ultrabook segura em média 4 horas, e o notebook seria o padrão aí, tá? Então, é interessante, né? Eu espero que você esteja gostando. Foram questões aí com nível intermediário, essa segunda questão, que não está tão clara, né? Tão visível assim na apostila, mas são conceitos que ao longo das aulas, com a vivência, com o contato com a informática, eu creio que você já consiga responder. E essa 12ª aí está o seguinte, ó, observa as imagens abaixo e fale sobre esses sistemas operacionais aí. Esse da maçãzinha, né, já nos faz lembrar da Apple, nos faz lembrar do iOS lá nos celulares. O pinguinzinho seria o Linux, uma espécie de um precursor para o seu programa de código aberto aí. Há quem diga que, de tanto ele ter código aberto, ele foi um dos precursores do Android, né? E o Windows aí é o programa mais usado no mundo, janelas, multitarefas, na verdade. E é isso daí, né? São coisas básicas, são fundamentos, mas que é necessário que a gente conheça, é necessário que a gente saiba explicar, na verdade. Essa 13ª aí, pessoal, é praticamente o mesmo Word, Excel e PowerPoint, só que na versão LibreOffice, porque a Microsoft entendeu que vender pacote Office não era interessante, tinha que ter em código livre, código aberto também para passar por melhorias. Então a versão LibreOffice da própria Microsoft, dos aplicativos Office, Word, Excel, PowerPoint, Internet, ele vem com o nome de Word, de Writer, o Excel, de Calc, o PowerPoint de Impress, né? Então são os mesmos aplicativos, só que com nomes diferentes. Tá vindo aí uma questãozinha na 14ª de completar a primeira coluna com a segunda, e a 15ª aí para explicar a diferença entre download e upload. Como o próprio inglês sugere, download é algo que vem de cima, de um servidor para sua casa, para o seu celular, para o seu equipamento. E upload, como sugere o inglês, de baixo para cima, subindo, né? É algo que você envia para um servidor, uma foto de perfil no Instagram, no Twitter. E eu estou perguntando sobre armazenamento, né? Em nuvem, em mídia removível, né? Que é os tradicionais, os conhecidos pendrive, ou HD externo, na verdade. A diferença também entre internet e intranet, enquanto a internet é a rede mundial de computadores, a intranet é a internet local de uma determinada instituição. E essas funcionalidades aí da Gmail, né? Que seria o Google Drive, o OneDrive, o iCloud. Quando você conhece e sabe explicar que o iCloud diz respeito à nuvem, o Google Drive, o espaço que o servidor disponibiliza para os seus arquivos, você já tem uma facilidade maior aí. Então, pessoal, essas foram aí algumas questões que eu passei para você. Eu espero que você tenha aprendido. O nosso podcast, ele é um podcast que informa, descomplica e debate temas relacionados a inovações tecnológicas, a engenharia civil, elétrica, mecânica, ambiental, de produção. E você, nesse instante, aí, fica à vontade. Se quiser marcar que gostou, para o algoritmo entender que o nosso vídeo é legal, você marca, você podendo compartilhar com colegas, ele pode compartilhar, se inscrever no sininho e comentar. Teu comentário, tua vivência, tua experiência vai ser muito bem-vindo aqui, e eu te espero até o próximo vídeo. Essa é a sua primeira aula. No próximo vídeo nós vamos debater outras questões aí de maior complexidade, mas foi um prazer tê-lo conosco aí. Muito obrigado, até a próxima.